O que é esse tal de Zika vírus? Doutor Moisés, é motivo para pânico? Ou as pessoas estão subestimando ou estão superestimando Zika vírus? Olha, é uma doença nova. A gente tem muito mais dúvidas do que certezas e a cada dia vai aparecendo uma nova informação. Porque o principal problema não é o Zika vírus. O principal problema vem antes dele, que é o Aedes aegypti. A febre amarela, dengue, chikungunya e o Zika vírus são transmitidos pelo mesmo inseto. O vírus, ele está em você. Vem um mosquito, pica você. Pega o vírus e vem me picar. Então, a forma de transmissão conhecida de dengue, chikungunya e Zika vírus é pela picada do inseto. Diferente disso, um caso em Campinas, onde houve uma suspeita forte, mas ainda não comprovação, de transfusão de sangue. Um caso nos Estados Unidos, onde houve forte suspeita, mas não confirmação ainda, de transmissão sexual. Você encontra o vírus no sêmen, você encontra o vírus, por exemplo, no leite materno. Não existe nenhum caso comprovado no mundo de transmissão de Zika vírus pelo leite materno. Elas são muito semelhantes. Elas vêm as três com quadro febril, as três podem apresentar um exantema, que é o corpo ficar vermelho, tem um quadro mais muscular, no chikungunya a dor é óssea e no Zika vírus é uma dor articular. Como é que a gente vai fazer a diferença do diagnóstico de certeza? Pela clínica? Não, pela clínica a gente só faz suspeita. A certeza você tem quando você faz os exames de sangue. A gente tem que tomar cuidado com água parada, a gente precisa tomar cuidado e não acreditar em tudo que se fala. Vamos colocar sal na água que resolve, não resolve. Não pode ter água parada. Precisa conhecer o inseto. Sabe o que eu faço? Quando chega no final do dia, eu não deixo ele entrar. Legal, você só não vai conseguir deixar ele sair, porque o hábito dele é diurno. Ele pica principalmente de manhã até a hora do almoço, o Aedes. Não pica à tarde? Pica. Se ele fica lá, ele pica. Então você tem que evitar que ele entre. Se ele entrar, você precisa evitar que ele pique. O único problema maior do Zika vírus é que ele deixa a dor articular por mais tempo. Então pode durar 1, 2 meses. 80% dos quadros de Zika vírus são assintomáticos. Muita gente teve e nem sabe, né? Inclusive a grávida na gestação. Ela pode ter sido picada, não ter sintoma. A criança pode nem nascer com microcefalia e depois de 1 a 2 meses desenvolver problemas de vista e de audição. Quais são os sintomas que você vai ter se você tiver? 80% nada. 20% pode ter febre, o corpo fica vermelho, isso a gente chama de exantema, pode coçar, dor articular importante, o olho fica vermelho, isso é uma hiperemia da conjuntiva, mas não é uma conjuntivite, ele fica vermelho. Isso vai durar 5 a 7 dias. Pode prorrogar por um tempo mais a questão de dores articulares e só. Porém, já se tem alguns casos de associação de Zika vírus com uma síndrome que se chama síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma paralisia ascendente e atualmente, isso é um dos estudos que estão em andamento, é confirmação da associação do Zika vírus com essa síndrome de Guillain-Barré. É aí que se fala que o vírus, o Zika vírus, tem um tropismo, ou seja, ele busca nervo. Mas o vírus pode provocar uma infecção no sistema nervoso central, que é uma encefalite, ou uma meningite, ou uma cerebelite, que é a inflamação do cerebelo. Se você tiver uma cerebelite, você vai ficar tonto, como se fosse uma labirintite.
raro, muito raro, mas pode acontecer. Com o quadro da microcefalia, você tem algumas crianças com quadro de microcefalia importante. Uma das características importantes do Zika vírus é que, comparado com a rubéola, que a gente não tem mais, e que dava calcificação no cérebro, citomegalovírus, que também dá calcificação, a calcificação do Zika vírus é imensamente mais grave. Então, quem tem o problema da microcefalia com a calcificação pelo Zika vírus é realmente o mais grave de todos. Então, para quem que o Zika vírus é importante e fundamental o controle? Para a gestação. Os boatos, os mitos aparecem, assim como aparecem informações novas. E essas informações, mesmo elas, não têm ainda um consenso. Infectologistas importantes do país, estudiosos, recomendam não engravidar agora. Como assim não vou engravidar agora? É o sonho da sua vida. E se você acabou de engravidar, como é que fica isso? É difícil. Nós temos ainda poucos casos comprovados em São Paulo. O principal apareceu no Nordeste. Só que o mosquito é o mesmo. Eu não sei, eu tenho uma previsão do que pode acontecer. Cada gravidez deve ser muito discutida entre o casal e o seu médico, para que haja uma orientação adequada, para que as roupas sejam adequadas, roupas mais de manga comprida, para que não se use tanto perfume, porque o perfume atrai o inseto, para que os cuidados sejam tomados. Pode usar repelente na gestante, existem repelentes específicos, a icaridina é o principal deles. Muito cuidado com puxa vida, tirei férias, vou agora para o Nordeste. Se você tiver que escolher, vai para o Sul. O Nordeste é onde a gente tem o maior foco hoje. Você tem certeza que você vai conseguir ir até lá e vai usar repelente adequadamente, não vai ser picada, vai se cuidar direitinho? Tá bom. Então você não vai para a praia, você não vai sair de manhã cedo, ou seja, você vai saber o que você está indo fazer lá, então o seu turismo está relativamente prejudicado. Talvez esse seja o momento de não viajar para as regiões onde sabidamente a gente tem um risco maior do Zika vírus. Como a gente viu aqui com o Dr. Moisés, a melhor coisa a se fazer sempre foi, mas mais do que nunca, é consultar o seu pediatra, seu obstetra, ginecologista, porque novas informações estão surgindo. A gente está aqui nessa conversa, amanhã outras coisas vão surgir, a gente vai atualizando na medida do possível, mas sempre consulte o seu médico, até porque cada pessoa é uma, né? Então, você está com uma picada, você está com um sintoma, imediatamente procure o médico, porque é grave e a gente precisa se cuidar. Com toda certeza. E água parada, de maneira nenhuma. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar.